Ano Bíblico, dia 234. Acompanhe hoje a leitura de Jeremias, capítulos 39 a 41, com a narração de Cid Moreira. Jeremias, capítulo 39. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim e outro Nergal-Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, da região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois, mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real, as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades, e lhes deu plantações de uvas e terras. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito. Vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, junto com Nebuzasbã, alto oficial, e Nergal-Sarezer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram-me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, e ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso, e sim destruição a esta cidade de Jerusalém.
E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei. Você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 40. O Senhor Deus falou comigo outra vez depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado, junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: O Senhor, seu Deus, ameaçou destruir esta terra e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora, estou tirando as correntes de seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha. Eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas, como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: Volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimentos e um presente e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa. E ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados, que estavam no campo, não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tenumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Jezanias e Macá, foram com seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra, que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nesta terra. Trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar nas cidades que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados
e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram: Sabe que Baales, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular: Deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: Não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. Jeremias, capítulo 41. No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali, tomando uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia como governador do país. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas e tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus, o Senhor, no templo. Então Ismael saiu chorando de Mispa e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: Entrem e venham ver Gedalias. Quando eles entraram na cidade, Ismael e os seus homens os mataram e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate. Temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Aí ele desistiu e não os matou, como havia feito com seus companheiros. Era grande o poço que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse poço com os corpos dos homens que haviam sido mortos. E depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiros as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado Gedalias como o responsável por essa gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e os chefes do exército com ele, ficaram alegres.
Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes do exército que estavam com ele reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros, depois de ter matado Gedalias. Assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão e partiram, parando um pouco em Jeruti-Quimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia.